Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Sou Sandra Piteri Dobbins, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Letras. Meu RU é 2818665. Estágio híbrido em extensão Uninter, Polo Juara, Mato Grosso. Professor, orientador Natalino Souza Breves. Estágio supervisionado, ensino fundamental. O tema do meu estágio é gênero textual discursivo jornalístico no campo midiático. Neste primeiro encontro, vamos fazer uma breve reflexão sobre o gênero textual jornalístico no campo midiático, suas especificidades, tipos textuais, sua estrutura e características. Vários são os gêneros possíveis de serem trabalhados em atividades de leitura e produção textual. A referência geral é que, em cada ano, contemplem-se gêneros que lidem com informações, opinião e apreciação de textos. O gênero textual jornalístico e midiático trata-se também de compreender as formas de persuasão do discurso ideológico e é apresentado para ser trabalhados e contextualizado com alunos de ensino fundamental em todas as séries. Então, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo comunicativo. Segundo diz Bakhtin, em 1997, página 304, é preciso dominar bem os gêneros. Vamos conhecer um pouco deste gênero textual jornalístico. As referências utilizadas neste vídeo estão na descrição. Nos tempos atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero mais lido, pois possui maior alcance nos diversos setores da sociedade. Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos jornais, revistas, mídias sociais, rádio e televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. Mas voltando um pouco, vamos definir o termo midiático, que vem da palavra mídia, meio, que primeiro significa comunicação, todo o suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. O conjunto dos meios de comunicação social de massas abrange esses meios: o rádio, o cinema, televisão, a imprensa, os satélites de comunicação, os meios eletrônicos, os telemáticos de comunicação. E em segundo, publicidade, departamento de uma agência publicitária que seleciona os veículos de televisão, jornal, mala direta, dentre outros, e indica as programações mais favoráveis à propaganda e à divulgação das mensagens, de forma a atingir um público-alvo. Essa definição é do dicionário online Oxford Languages. Segundo, assim sendo, midiático significa próprio da mídia, meios de comunicação, ou seja, todo o suporte de difusão e de informação. Antigamente, a população podia ler textos apenas no papel. Depois chegaram o rádio, a televisão. Alguns anos mais tarde, a internet apareceu para revolucionar tudo de novo. Hoje temos acesso a estes principalmente por meio de postagens e links nas redes sociais. Estamos falando do texto jornalístico, que tem o objetivo de comunicar e informar algo ao leitor. Mas essas são características básicas desses textos, que se divide em várias categorias de textos. Gêneros jornalísticos. O jornal abriga diversos textos jornalísticos, vulgarmente chamados de matérias, sendo dividido em seções compostas pelos mais variados gêneros textuais: o editorial, notícia, reportagens, entrevistas, textos publicitários, classificados, artigos, crônicas, resenhas, charges, carta ao leitor, dentre outros. Nos próximos vídeos, vamos falar mais especificamente sobre a notícia, as fake news, as charges, o cartoon e a entrevista. Mas
O que é um texto jornalístico? Basicamente, textos jornalísticos são todos aqueles textos veiculados em jornais, sites, revistas, além de programas de notícias, de televisão e de rádio. A característica em comum presente entre os tipos de textos jornalísticos é que tem o objetivo comum de informar algo ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte sobre algum acontecimento ou algum fato. Com o crescimento cada vez mais intenso das redes sociais, o texto jornalístico pode ser considerado o tipo de texto mais lido no mundo. Afinal, eles estão por todos os lados. Ninguém precisa mais esperar o jornal começar na hora do almoço ou comprar um jornal de domingo para saber o que está acontecendo na cidade, no país e no mundo. Quando alguma coisa marcante acontece, em qualquer lugar no planeta, a internet já nos fornece imediatamente as informações, além de serem complementadas em tempo real, conforme o desenrolar da situação. As principais características do texto jornalístico são linguagem clara, a imparcialidade, a objetividade, a apresentação das informações completas sobre o assunto. Em maior ou menor detalhe, o leitor precisa terminar o texto com a sensação de que entendeu tudo o que o texto apresentou. Para isso, os textos costumam adotar uma estrutura direta para as frases sujeito, mais verbo, mais predicado, além de serem livres de ambiguidade. Outra característica dos textos jornalísticos é sua temporalidade, ou seja, eles são relevantes no dia em que são publicados e somente por um curto tempo depois disso, ao longo do tempo, eles ganham importância histórica ou para a pesquisa. É importante apresentar os fatos para que o leitor possa chegar às conclusões dele. Como é a estrutura do texto jornalístico? A composição de um texto jornalístico é dividida em pauta, escolha do tema ou assunto apurado, recolha das informações, dados e verificação da veracidade dos fatos. Essa etapa é muito importante. Redação, transformação das informações em texto. Edição, correção e revisão dos textos, pode ser linguístico, gramatical, dentre outras correções. E então, depois, está pronto e coloque-se na mídia, no meio de comunicação, seja ele qual for. Bom, certo? Neste momento, nós vamos parando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos falar um pouco sobre o gênero textual jornalístico, notícia. Eu agradeço a participação de todos, peço que curta e comente para que o meu estágio possa ser validado. Podem deixar seu nome, seu e-mail, para que a Uninter possa estar enviando o certificado de participação. Desde já eu agradeço a participação de todos, meu muito obrigado, fica com Deus, até a próxima.